Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pensamento de um dos maiores intelectuais do tempo presente, Jordan Peterson. Meu nome é Matheus Benites e aqui no meu canal eu trago filosofia e cultura para você com o máximo de qualidade, profundidade e leveza, sem banalizar o pensamento dos autores, o que é muito importante para mim. Então, se você é novo ou nova por aqui, já deixa sua curtida, já se inscreva e ative o sino para não perder os vídeos futuros. Bom, Jordan Peterson é um psicólogo, professor e escritor que ficou famoso por volta de 2016, quando ele protestou contra a implementação de uma lei que determinava o uso obrigatório de pronomes de gênero não convencionais no Canadá. E ele viu isso como uma violação da liberdade de expressão e um ato perigoso. Ele fez um grande protesto na Universidade de Toronto, onde ele trabalhava, e depois ele veio a participar de um debate em uma emissora de grande alcance, que lhe rendeu bastante fama e popularidade. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Permitiu que ele fizesse uma campanha muito bem sucedida para as vendas desse livro aqui, 12 Regras para a Vida, que não é o seu primeiro livro. O seu primeiro livro é o Mapas do Significado. Esse outro calhamaço aqui, que é onde o seu trabalho mais profundo e interessante está, mas vamos falar sobre tudo isso. Basicamente, Peterson combina várias áreas do conhecimento diferentes em uma abordagem muito original. Ele é centrado na psicologia, mas ele traz a biologia evolutiva, a religião comparada, a mitologia, liberalismo político, filosofia e, sobretudo, a metafísica cristã. E eu tenho a minha opinião sobre diferentes aspectos do seu pensamento e eu vou comentar isso com vocês. Peterson defende a adoção de um heroísmo individual por meio da busca por responsabilidade como atitude frente à vida. Para Peterson, a vida é sofrimento, como diz o budismo e muitas outras religiões. Mas, por meio da atitude voluntária, de um heroísmo e da busca pela responsabilidade, é possível encontrar propósito para a vida e, com isso, redimir esse sofrimento. Então, esse é, em linhas gerais, o grosso do pensamento de Jordan Peterson. A nossa responsabilidade é o que nos permite suportar o sofrimento inerente da vida, que todas as criaturas vivenciam. E por isso que ele gosta bastante da teologia e da metafísica cristã. Carregar a responsabilidade é escolher uma cruz para a qual você vai se dedicar, vai concentrar o seu esforço e vai extrair propósito do seu sofrimento, né? Bear your cross, choose your burden, né? Escolha o seu fardo. Essas são as 12 regras para a vida de Jordan Peterson. Costas eretas, ombros para trás. Regra 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Regra 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Regra 4, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Essa é muito sábia. Regra 5, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Regra 6, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Regra 7, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Regra 8, diga a verdade, ou pelo menos não minta. Regra 9, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Regra 10, seja preciso no que diz. Regra 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate. Regra 12, acaricie um gato ao encontrar um na rua. A gente vai voltar a esse livro, mas, na minha opinião, o trabalho mais interessante e relevante do Peterson está no Mapas do Significado, que é uma obra gigante e é por isso que é menos conhecida, menos falada, sem falar de que é uma obra anterior à fama do autor, mas aqui ele descreve a nossa estrutura existencial de comportamento, a nossa motivação, qual que é o nosso mapa
em termos de espaço existencial, e ele se ampara na mitologia, na verdade em várias mitologias para fazer esse estudo, o que eu acho particularmente original e interessante. Descobri que as crenças fazem o mundo de uma maneira tão real que as crenças são o mundo em um sentido mais que metafísico. Contudo, essa descoberta não fez de mim um relativista moral. Pelo contrário, fiquei convencido de que o mundo em que se acredita é organizado, que há absolutos morais universais, embora eles sejam estruturados de tal modo que uma faixa diversa de opinião humana permanece tanto possível quanto benéfica. Isso é muito interessante, né? Acredito que os indivíduos e as sociedades que desprezam esses absolutos, por ignorância ou oposição deliberada, estão condenados à miséria e possível dissolução. Nessa obra, ele fala de uma metamitologia, que é uma estrutura presente em uma grande variedade de mitos e que descreve a nossa situação existencial. Ele aponta que existe uma estabilidade inicial, surge uma anomalia que deve ser enfrentada voluntariamente e, enfim, é instaurada, após esse enfrentamento, uma nova estabilidade, que é também temporária. Então nós temos que transformar a realidade de onde estamos em uma realidade vislumbrada de onde gostaríamos de estar. E caminhar de um até o outro é a nossa tarefa existencial. E nós temos que caminhar num equilíbrio entre caos e ordem. Um pé na ordem e um pé no caos. Um pé na estabilidade, um pé no desconhecido. Se for só ordem, gera cristalização e repressão. E aí a gente entra, por exemplo, no terreno da tirania, que ele vai detestar, e do controle e da repressão do indivíduo, como nas ideologias totalitárias do século XX. E, por outro lado, se a gente tem muito desconhecido, muito caos, a gente tem a anarquia, a gente tem uma falta de critério, a gente tem a perdição e o relativismo moral. Então, para ele, está presente nas mitologias e religiões esse caminho do meio. E ele fala particularmente do cristianismo e do Tao, né? Do taoísmo. Eu vou ler uma citação da regra número 2 de 12 regras para a vida a esse respeito. A justa posição taoísta do Yin e Yang, por exemplo, não retrata simplesmente o caos e a ordem como os elementos fundamentais do ser. Ela também lhe diz como agir. O caminho, o percurso taoísta da vida, é representado pela ou existe na divisa entre as serpentes gêmeas. O caminho é o percurso do ser correto. É o mesmo caminho mencionado por Cristo em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mesma ideia é expressa em Mateus 7, 13 e 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. Habitamos a ordem eternamente rodeados pelo caos. Eternamente ocupamos território conhecido, cercados pelo desconhecido. Experimentamos um engajamento significativo quando os mediamos corretamente. Somos adaptados, no sentido darwiniano mais profundo, não ao mundo de objetos, mas à meta-realidade do ordem e caos, Yang e Yin. O caos e a ordem compõem o ambiente eterno e transcendental da vida. Que a nossa realidade é existencial e não física, não de objetos puramente, é algo que já está na filosofia, por exemplo, em Heidegger, na fenomenologia. Eu tenho uma aula aqui sobre isso. Ele incorpora também elementos da filosofia existencial, mas ele tem um limite, porque ele parece estar tão alinhado com a metafísica cristã que ele parece se fechar para filósofos e obras que mostram onde que essa metafísica encontra obstáculos na contemporaneidade e na modernidade. Como, por exemplo, os filósofos do século XX, que ele põe todos num saco só de relativistas e marxistas culturais, como Foucault, Derrida, como se o trabalho deles fosse pura manipulação e ideologia, sendo que quem estuda filosofia sabe que não é isso. So look, what happened was that by the end of the 1960s, the evidence that communism was a catastrophic failure was so overwhelming that even the French intellectuals, and we'll return to them later, like because the French have a very long-lasting and powerful public intellectual tradition, and so intellectuals there are very influential.
Even the French intellectuals like Sartre, Jean-Paul Sartre, the famous philosopher, had to admit by the end of the 1960s that the Stalinist, communist, Maoist experiment and all of its variants, not just those particular dictators, but all of its variants, was an absolute catastrophic failure. And then what happened was the postmodernists came onto the scene, and they were all Marxists, but they couldn't be Marxists anymore because you couldn't be a Marxist and claim that you were a human being by the end of the 1960s. And so they started to play a sleight of hand, and instead of pitting the proletariat, the working class, against the bourgeoisie, they started to pit the oppressed against the oppressor. And that opened up the avenue to identifying any number of groups as oppressed and oppressor, and to continue the same narrative under a different name. It was no longer specifically about economics. It was about power. And everything to the postmodernists is about power. And that's actually why they're so dangerous, because if you're engaged in a discussion with someone who believes in nothing but power, all they are motivated to do is to accrue all the power to them. Because what else is there? There's no logic, there's no investigation, there's no negotiation, there's no dialogue, there's no discussion, there's no meeting of minds and consensus. There's power. And so since the 1970s, under the guise of postmodernism, we've seen the rapid expansion of identity politics throughout the universities. It's come to dominate all of the humanities, which are dead as far as I can tell, and a huge proportion of the social sciences. And we've been publicly funding extremely radical postmodern leftist thinkers who are hell-bent on demolishing the fundamental substructure of Western civilization. And that's no paranoid delusion. That's their self-admitted goal. And I've identified, not only me obviously, but one of the main players in this entire drama is a French philosopher named Jacques Derrida, who I think most trenchantly formulated the anti-Western philosophy that is being pursued so assiduously by the radical left. And I think its dangers I don't think its dangers can be overstated. And I also don't think the degree to which it's already infiltrated our culture can be overstated. I mean, the people who hold this doctrine, this radical postmodern communitarian doctrine that makes racial identity or sexual identity or gender identity or some kind of group identity paramount, they've got control over most low to mid-level bureaucratic structures, and many governments as well. But even in the United States, where a lot of the governmental institutions have swung back to the Republican side, the postmodernist types have infiltrated bureaucratic organizations at the mid to upper level. And that's actually what they're trained to do by their activist professors in university. And if you want proof of that, you can just go onto the websites of women's studies groups, for example, because they're some of the top offenders, and just look at what they say. Então a gente tem que sempre estar pisando um pouco no desconhecido, no caos, e mantendo o outro pé firme na ordem, na estabilidade. Mas isso se aplica tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Inclusive, é muito evidente que Peterson repudia o socialismo e os regimes, especialmente os regimes totalitários do século XX. Eu recomendo particularmente sobre isso o seu debate com Slavoj Žižek sobre capitalismo versus socialismo, em que ambos apresentam pontos muito interessantes e válidos para reflexão, para quem entende o inglês, é claro. E eu não sei, eu acho que talvez tenha legendado em português no YouTube, se tiver eu coloco aqui na descrição. Mas diga-se de passagem que eu acho mais interessante estudar o conteúdo de psicologia do Peterson do que o seu conteúdo de política, pois eu tenho a impressão que ele está tão vinculado a essa metafísica que me parece que em certos âmbitos ele não adentra com a mesma profundidade e amplitude que em outros. Ele não parece levar a sério e considerar um estudo mais aprofundado de como que filósofos do século XX, que ele chama de pós-modernos, em geral os pós-estruturalistas, Foucault, Derrida, mostraram problemas claros nessa tradição apoiada nessa metafísica.
E me parece que ele coloca todos apenas no mesmo saco, que ele chama de pós-modernos e marxistas culturais, como se fossem manipuladores que querem forjar uma nova narrativa de niilismo e subversão. Quanto a isso, fica esse conselho. Agora, tem algo que o Peterson faz de muito interessante no Mapas do Significado, e eu já vi ele fazendo isso em algumas palestras dele, que ele consegue dissecar o estatuto metafísico do indivíduo, quando ele faz o seguinte exercício de pensamento. Você está escrevendo um trabalho no seu computador, na sua sala. Você está fazendo isso porque você é um aluno, mas você também está fazendo isso porque você é um futuro profissional da sua área e porque você é um futuro indivíduo que serve à sociedade e contribui para o bem. E mais do que isso, você é o arquétipo do herói. Ele chega do indivíduo comum a esse arquétipo do herói que está voluntariamente enfrentando o desconhecido e as forças do caos e escolhendo uma cruz para carregar, para dar sentido e novidade para o ser. Então, esse tipo de exercício, quando ele faz, me parece muito eloquente e parece ser um ponto muito válido pela defesa da metafísica no mundo contemporâneo. Agora, há uma influência muito clara de Carl Jung em todo o seu trabalho, pois é o autor que ele mais cita. Carl Jung foi o psicólogo da psicologia analítica, que fala da integração da sombra, de integrar o seu lado obscuro. Tem o conceito da persona, que é a nossa face que a gente apresenta nas interações sociais e no mundo, e o nosso verdadeiro self. Para o Jung, tudo culmina para o nosso objetivo de individuação, de realizar o nosso verdadeiro self, que, na minha opinião particular, tem uma raiz lá no Nietzsche, de tornar quem nós realmente somos. Muito embora tanto o Jung quanto o Peterson discordam do Nietzsche, quando Nietzsche afirma que é possível criar valores. Para eles, isso não é possível. É possível você encontrar os valores e descobrir os valores no estudo dos mitos, no estudo da tradição e na sua experiência existencial de significado no mundo. A forma como ele responde à pergunta se ele acredita em Deus é particularmente enigmática. Ele diz: eu ajo como se ele existisse, ou eu tenho medo de que ele possa existir. É basicamente um sim, mas ao mesmo tempo não é uma adesão da mesma medida que pessoas crentes, no sentido mais tradicional, experienciam a religião. E, por outro lado, ele parece diminuir o ateísmo a uma possibilidade. Ele parece não ver uma possibilidade de sentido e propósito para a sociedade fora do âmbito da fé, fora do âmbito religioso. Outro elemento importante do seu trabalho são as hierarquias de dominância, algo que ele aborda logo no começo do seu livro mais famoso. Eu vou ler para vocês algumas passagens da regra número 1. Mesmo o chimpanzé déspota mais brutal pode ser derrubado por 2 oponentes, cada um com 3/4 da agressividade dele. Como consequência, os machos que ficam no topo por mais tempo são aqueles que formam coalizões recíprocas com seus compatriotas de status mais baixo e prestam uma atenção cuidadosa ao grupo das fêmeas e seus filhotes. Sabemos que as lagostas existem de uma forma ou de outra há mais de 350 milhões de anos. Isso é muito tempo. 60 milhões de anos atrás, os dinossauros ainda existiam. As hierarquias de dominância têm sido essencialmente uma característica permanente do ambiente ao qual toda a vida complexa se adaptou. Cerca de 300 milhões de anos atrás, os cérebros e os sistemas nervosos eram comparativamente simples. Não obstante, já possuíam a estrutura e a neuroquímica necessária para processar as informações sobre o status e a sociedade. A hierarquia de dominância, embora possa parecer social ou cultural, está presente há cerca de 500 milhões de anos. É permanente, é real. A hierarquia de dominância não é o capitalismo, tampouco é o comunismo, não é o complexo militar-industrial, não é o patriarcado, aquele artefato cultural descartável, maleável e arbitrário. Muito menos uma criação humana, não em sentido mais profundo. Pelo contrário, é um aspecto quase eterno do ambiente e muito daquilo cuja culpa colocamos nessas manifestações efêmeras é uma consequência de sua existência imutável. Nós, o nós soberano, presente desde o princípio da vida,
Temos vivido em uma hierarquia de dominância há muito, muito tempo. Estávamos lutando por posições antes mesmo de termos pele, mãos, pulmões ou ossos. Não há quase nada mais natural do que a cultura. As hierarquias de dominância são mais velhas do que as árvores. É um argumento muito eloquente e muito bom. O que Peterson faz muito bem é alinhar valores predicados e uma tradição metafísica desmoralizada com embasamentos e evidências científicas atuais. Ademais, o seu trabalho é um importante farol para pessoas que estão passando por crises existenciais ou depressão, especialmente homens jovens, pois, como se sabe, houve uma grande hostilização à masculinidade na cultura recente. E já houve até, infelizmente, uma resposta tão radical quanto da parte de homens ressentidos. Estou falando da machosfera, red pill e coisas afins. Mas não é assunto desse vídeo, já tratei disso em outros vídeos. My primary motive as a clinical psychologist and educator is to help individuals live more meaningful and productive lives in harmony with their families and their community. That's my motive. And the evidence for that, I think, is, well, if people go online, and first of all, you can watch the lectures and decide for yourself, but you can also go, I suspect probably maybe 250,000 people have commented on the lectures and their effects on them. And so that's what people say. I'm watching the lectures, I'm trying to develop a vision for my life, I'm trying to become more responsible, and it's really helping. And that's what I hear all the time when I do these public lectures, which aren't political. But when we gain success, we raise the bar. We set our ambitions higher. I mean, what is your end game? What do you want? That's all. That's what I want. I want to help as many individuals as possible become more courageous, more truthful, and more engaged in the pursuit of individual, familial, and social harmony. Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais o pensamento de Jordan Peterson. Comente a sua opinião aqui na descrição. Deixe a sua curtida. Os livros do Jordan Peterson estão disponíveis na descrição, os dois que eu abordei no vídeo, e também o Além da Ordem, que é o segundo das suas regras para a vida, o mais recente. Assim como, se você quiser apoiar esse canal e descobrir a minha literatura, o meu livro Contos Pandêmicos, meu livro de ficção sobre a pandemia, está disponível também aqui na descrição. Você pode me marcar quando você ler e eu vou ficar muito feliz de descobrir e divulgar nas minhas redes sociais, por meio das quais você também pode entrar em contato comigo para palestras e aulas particulares, pelo Instagram ou pelo e-mail. Muito obrigado e até o próximo vídeo.